Filtros FIR parte 9, alterando os coeficientes do filtro. Nos vídeos anteriores, vimos isso daqui. Nós temos um filtro FIR, os coeficientes são todos iguais e com valor 1/5, e nós temos a resposta em frequência deste filtro. O que acontece se eu alterar estes valores aqui? Manter este primeiro 1/5, esse daqui, por exemplo, mudar para 1/4, 1/3, é de se esperar que a resposta em frequência mude. De fato, ela vai mudar. Por exemplo, a sequência dos coeficientes, naquele caso, são todos 0,2, 1/5. Nós calculamos a transformada discreta de Fourier e chegamos na resposta em frequência. E se a gente alterar, por exemplo, o primeiro e o último coeficiente para 0,1? Ou também se alterar desta forma aqui, manter o primeiro neste valor, o segundo neste, o terceiro em 0,2 e assim por diante. Como é que eu sei qual é a resposta em frequência para estes novos casos? Basta calcular a transformada discreta de Fourier. E neste caso nós teríamos estas curvas aqui. Em azul a curva original, com os coeficientes 1/5, está aqui na legenda. Em vermelho, com os coeficientes, o primeiro e o último alterados para 0,1. Nós já teríamos esta curva aqui. E o último, com esses coeficientes alterados para estes valores, uma curva aqui amarela. O que a gente começa a perceber? Vamos olhar essa região aqui, por exemplo. O lóbulo lateral do primeiro filtro tem essa subida bem acentuada, enquanto para o segundo a subida já não é tão mais acentuada e para o terceiro menor ainda. Portanto, modificar os coeficientes do filtro, a gente consegue mudar a resposta em frequência, geralmente para melhor, para fazer uma filtragem mais adequada. Olhando aqui neste entorno, a gente teve uma perda também de magnitude. No primeiro caso, por exemplo, nós tínhamos em 1, aqui está normalizada, né? Então aqui nós teríamos 0,8 e aqui 0,50 e pouco. Alterar os coeficientes, portanto, você reduz a magnitude aqui do lóbulo principal. Isso daqui não é tão difícil compensar, depois que já está filtrado, você pode fazer uma compensação. O mais importante é mostrar aqui a região dos lóbulos principais, que de fato são bem menores. Olhando aqui mais no final também, o filtro com coeficientes 1/5, todos iguais, a gente tem uma elevação aqui, enquanto os outros têm uma redução bem menor. Uma outra observação é que este último filtro, ele tem um lóbulo principal bem mais largo. Então, a gente pode levar em conta até onde é esse lóbulo principal, mais ou menos aqui, ele se alargou bastante. Isso geralmente não é um problema, porque a frequência de amostragem é escolhida de tal forma que as componentes do sinal estejam todas dentro de regiões aqui específicas, de modo que essas frequências nesta região não sejam amplificadas de maneira semelhante ao que nós teríamos lá para o filtro com 1/5. Novamente aqui estão as curvas. A gente consegue perceber que mudanças bruscas nos coeficientes causam ripple nos lóbulos laterais. Neste primeiro caso, nós temos a mudança brusca, por exemplo, entre 0, que vem antes aqui, todos os valores, e depois 0 de novo, uma mudança brusca. Aqui uma mudança mais suave, e nesse último caso uma mudança mais suave ainda. Vou voltar um slide aqui para mostrar que isso é verdade. Então aqui seria uma mudança brusca, aqui a gente já tem uma mudança menos brusca, e aqui menos ainda. Quanto menor for essa mudança brusca, melhor vai ser aqui os ripples. Menores vão ser os ripples, que é de fato o que a frase está falando. Mudanças bruscas nos coeficientes causam ripple nos lóbulos laterais. Reduzindo a mudança, o ripple é reduzido. No entanto, a gente aumenta o comprimento do lóbulo principal. Reduziu aquelas mudanças bruscas, está aumentando um pouco o lóbulo principal. Olha aqui até onde vai para esse segundo caso e antes ia até aqui. Se a gente olhar essa região aqui, para o filtro com coeficientes iguais, ele teria uma atenuação melhor do que os demais. Mas, novamente, a frequência de amostragem é escolhida de forma que isso daqui se concentre bem nas componentes de baixa frequência, e o que realmente tem que atenuar, tem que eliminar, que são aqui na região dos lóbulos laterais, tudo é praticamente multiplicado por 0 ou quase 0. Atenua de forma bem melhor. Referência das figuras é este livro aí. Aqui termina este vídeo.